Termometria é o estudo da temperatura e suas formas pelas quais pode ser medida. Temperatura é uma grandeza física escalar associada ao grau de agitação molecular de um sistema. A graduação de um termômetro consiste basicamente na determinação dos chamados pontos fixos. Os pontos fixos servem como referência para a medida de todos os outros valores de temperatura. Essa graduação é feita a partir de uma substância pura, no caso a água, a uma pressão de 1 atm. O primeiro ponto fixo é obtido mergulhando-se o termômetro em recipiente que contenha gelo em fusão. Já o segundo ponto fixo é determinado mergulhando-se o termômetro em um recipiente que contém água em ebulição. Primeiro ponto fixo, ponto de fusão, 0 graus Celsius a 1 atm. Segundo ponto fixo, ponto de ebulição, 100 graus Celsius a 1 atm. Definidos os pontos fixos da água na escala Celsius, destacamos duas escalas importantes de temperatura, Fahrenheit e Kelvin. Escala Fahrenheit utilizada nos Estados Unidos. Primeiro ponto fixo, 32. Segundo ponto fixo, 212. Escala Kelvin é a escala de temperatura do SI. Primeiro ponto fixo, 273. Segundo ponto fixo, 373. A partir dos respectivos valores dos pontos fixos de cada escala, podemos relacionar essas escalas de modo a obter uma equação que converta uma temperatura em uma dada escala para outra escala. Zero absoluto é o limite inferior de temperatura na natureza, a qual corresponde à menor temperatura possível a ser atingida, sendo 273,15 graus Celsius ou 0 Kelvin. A fórmula geral é: temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Agora eu vou ensinar as fórmulas de conversão para facilitar na hora de fazer a conta. Primeiro, para Celsius transformar em Fahrenheit ou Fahrenheit para transformar em Celsius. Como exemplo, eu escolhi 10 graus Celsius para transformar em Fahrenheit. Primeiro é só anotar a parte da fórmula. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Já que já temos a temperatura em Celsius, é só substituir. 10 sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Agora é só multiplicar em x. Como o 5 vai multiplicar tanto a temperatura em Fahrenheit, que é o que tem que achar, quanto o menos 32, vai ter que aplicar a regra distributiva. Então, vai ficar 5 temperatura em Fahrenheit menos 5 vezes menos 32 vai dar menos 160, igual a 10 vezes 9, 90. 5 temperatura em Fahrenheit é igual a... Aí, nesse jeito, eu coloquei na lousa de um jeito mais fácil, porque não tinha muito espaço. Mas, nesse caso, o 160, que é negativo, passou para o outro lado, ficou positivo. Então, ficou 90 mais 160, que chegou nesse 250. Depois eu coloquei só o t e igualei ao 250 e o 5 que antes estava multiplicando passa dividindo. Então 250 dividido por 5 vai dar 50 graus Fahrenheit. Agora, para quem estiver assistindo, tenta transformar esse 50 Fahrenheit em Celsius, aplicando a mesma fórmula, só que você tem que achar os Celsius dessa vez. Continuando com a fórmula do lado, para transformar Celsius em Kelvin, eu usei de exemplo 25 graus Celsius e a fórmula é um pouco diferente. Esse jeito é bem mais simples. É só usar a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Nesse caso é 25, então temperatura em Kelvin é igual a 25 mais 273. E o resultado deu 298 Kelvin. Agora, para transformar Kelvin em Celsius, tem que fazer uma mudança na fórmula. Para exemplificar, eu utilizei 314 Kelvin para transformar em Celsius. A fórmula é: temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Temperatura em Celsius é igual a 214 Kelvin menos 273. Temperatura é igual a 41 graus Celsius. Agora, como última fórmula de conversão, transformar Kelvin em Fahrenheit ou Fahrenheit em Kelvin, dá na mesma. Para exemplificar, eu escolhi usar 70 Fahrenheit. A fórmula, como acontece com Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, é só pegar uma parte da fórmula geral. Então vai ficar a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Como já tem a temperatura em Fahrenheit, é só substituir 70 menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Agora é só multiplicar em x, regra de 3. Agora, o 70 eu escolhi fazer menos 32, mas se for fazer distributiva vai dar na mesma. Só que, do meu ponto de vista, subtrair é mais fácil. Então ficou 5 vezes 38
já que 70 menos 32 é igual a 38. Igual a 9 vezes TK, 9TK. 9 vezes menos 273 dá menos 2.457. Agora, o 5 vezes o 38 deu 190. Mais 2.457, que estava negativo, passou para o outro lado positivo, igual a 9TK. Nesse ponto, eu inverti, porque eu achei que ficava mais fácil de entender, mas dá na mesma. T é igual a 2.647, que eu achei somando 190 com 2.457, sobre o 9, que estava multiplicando o TK, e agora passa dividindo. Isso é igual a 294 Kelvin, aproximadamente. Agora, para quem quiser treinar, eu deixei uns exercícios aí, e é isso.